Bom dia. Nós vamos hoje refletir sobre o versículo 13 do capítulo 4 da primeira carta de Pedro. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Devemos entender, em primeiro lugar, que este versículo é a continuação do anterior, e no anterior ele exortou que os cristãos não deveriam estranhar as provações por conta da sua fé, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. E aqui ele diz, pelo contrário disso, ou seja, em vez de vocês estranharem esse sofrimento que acompanha a defesa da fé, vocês precisam se alegrar. E a razão que ele dá para isto é exatamente o que aconteceu com o Senhor Jesus, aquele que trouxe a salvação para os pecadores. Porque ele diz o seguinte, olha, vocês precisam se alegrar porque agora vocês se tornaram coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Esta é a razão pela qual aqueles que foram alcançados pela salvação são chamados de cristãos. Ou seja, eles são coparticipantes não somente dos sofrimentos de Cristo, mas é interessante que o apóstolo diz aqui que assim como o Senhor foi glorificado e trouxe para a eternidade um gozo maravilhoso por conta da conquista de Cristo com o seu sofrimento, assim também aqueles que foram conquistados por ele, mediante o sacrifício dele, devem se alegrar quando passarem por dificuldades para defender a sua fé, porque está prometido que eles serão participantes da glória de Cristo quando ela se revelar. E de fato, quando a igreja for arrebatada para estar eternamente com o Senhor, ela estará durante toda a eternidade participando da glória do Senhor, com alegria, com exultação. Então, é como diz a palavra de Deus em outro lugar, o sofrimento, a dificuldade que se passa aqui pela defesa da fé, não há de se comparar com a glória que está revelada nos céus para os servos de Deus. Então, é nesta esperança que o cristão continua firme na sua fé, defendendo sempre o seu comportamento, sempre defendendo aquilo que ele recebeu de Deus e não nega a sua fé, ainda que para isso tenha que pagar muitas vezes um preço elevado. E tudo isso faz porque sabe que não há como pagar o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, por nós. Então, na verdade, qualquer que seja o sofrimento que o cristão passar aqui, é muito pouco relevante em função do que ele tem recebido, a salvação que não é somente para esta vida, mas para a eternidade. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.